Quero apresentar para você hoje uma ferramenta muito importante para análise de causas e efeitos. O nome dessa ferramenta é Diagrama de Causa e Efeito. Ela também leva o nome de Gráfico de Chicago, também leva o nome de Espinha de Peixe, porque ela tem uma aparência que lembra um peixe. Como você pode observar, os 6 M's: método, medida, mão de obra, material, meio ambiente, máquina. Tudo isso colocado no gráfico tem uma aparência de peixe. Então vamos prosseguir. Introdução. O diagrama de causa e efeito, também conhecido como diagrama de Chicago ou diagrama de espinha de peixe, é uma ferramenta visual utilizada para analisar e compreender as causas raízes de um problema ou efeito indesejado. Foi desenvolvido pelo engenheiro japonês Karu Ishikawa na década de 60. É amplamente utilizado em processos de melhoria contínua, como o 6 Sigma, para identificar as causas principais de problemas e encontrar soluções efetivas. Então, meu amigo, essa ferramenta ela é importantíssima para que, a partir das causas, você consiga identificar o efeito indesejado do problema. Então, conforme você utiliza essa ferramenta, você terá ali a opção de descobrir as causas e, através de ações efetivas sobre as causas, mitigar, eliminar, reduzir ou diminuir o problema que tem no seu negócio. O principal objetivo é identificar as causas raízes de um problema para que possam ser tratadas, eliminadas ou controladas, a fim de melhorar os processos e resultados. Ajuda a entender a relação entre diversas causas e o efeito, mostrando-as de forma estruturada. Então nós estamos vendo aqui um diagrama de Chicago. O diagrama de causa e efeito tem a forma de uma espinha de peixe, onde o espinhaço representa o efeito indesejado ou o problema que está sendo analisado. As causas específicas são representadas como espinhas laterais, ligadas a categorias principais. As espinhas são as categorias principais de causas que podem variar de acordo com o contexto, como pessoas, máquinas, materiais, métodos, medição, meio ambiente. Então nós estamos falando aí dos 6 M. O que nós vamos analisar aqui? Cada um desse M, mão de obra, máquina, material, método, medição, meio ambiente, cada um desses M's, eles têm causas relacionadas aos M's, e essas causas relacionadas servirão para identificar e investigar o problema para que se consiga realizar a eliminação do problema que está na cabeça do peixe. Passos para criar um diagrama de causa e efeito. Definir claramente o problema ou o efeito indesejado que será analisado. Então você precisa descobrir qual é o problema que você tem no seu negócio. Com esse problema, você vai fazer uma investigação. Vai definir qual é o problema, quais são os efeitos indesejados, e aí, a partir daí, nós vamos analisar o problema. Identificar categorias principais de causas relevantes para o problema em questão. Analisar e discutir as relações de causa e efeito entre diferentes causas. Organizar as causas identificadas nas espinhas laterais do diagrama, conectando-as às categorias correspondentes. Realizar um brainstorming com a equipe para listar as possíveis causas dentro de cada categoria. Então, vamos partir para um exemplo. Então, nós temos aqui os 6 M's: o método, máquina, matéria-prima, mão de obra, meio ambiente e medida. Método: modo como é realizado aquele trabalho, manuais, procedimentos. Causas relacionadas ao método: método de trabalho inadequado, fluxo de trabalho rígido, falta de padrão, etc. Máquinas: para os equipamentos, máquinas obsoletas, máquinas em mau funcionamento, falta de manutenção preventiva ou corretiva, desgaste das peças, custo de funcionamento, etc. Causas relacionadas a máquinas inadequadas, softwares desatualizados, obsolescência, manutenção e etc. Matéria-prima: matéria-prima diz respeito a tudo que está relacionado à entrada de insumo para o processo. Material de baixa qualidade, material não inspecionado,
utilização de insumos fora da validade, risco à saúde provocado por materiais estragados. Mão de obra. Tudo que se relaciona à força de trabalho e aos fatores correlacionados a ela, como, por exemplo, os fatores motivacionais e interpessoais de comportamento de indivíduos, de grupos, etc. Por exemplo, fatores técnicos como a falta de habilidade técnica, falta de treinamento, funcionário desmotivado, morosidade na entrega, baixa produtividade, escassez de mão de obra, procedimentos inadequados, falta de manuais de operação, ausência de supervisão, excesso de linha de comando, equipe não engajada, conflitos internos, pouca experiência. Então, conforme você vê no M de mão de obra, todos esses problemas eles poderão estar relacionados com o efeito mão de obra, a causa mão de obra. Então, quando você investiga essa causa mão de obra, por exemplo, e aqueles problemas que estão elencados ali, e se você atacar eles, você vai eliminar ali um problema que é o efeito indesejado. Meio ambiente. Os problemas relacionados ao meio ambiente dizem respeito ao local. Podemos inferir algumas causas que podem originar os problemas. São elas: local inadequado, layout inapropriado, poluição sonora, poluição visual, poeira, falta de asseio no ambiente, falta de espaço, dimensionamento de equipamentos inadequados, falta de climatização, entre outros fatores. Nessa equação, não podemos desconsiderar os fatores ambientais externos, que somados ao ambiente interno evidenciam mais os problemas. Medida. Fatores relacionados à medição. Alguns autores conceituam como medida essa seção que trata dos instrumentos de medição. Entenda a medição como uma espécie de controle. Então nós temos aqui uma expressão geral para falar sobre medição de algo que está relacionado a controle. Se for fazer uma análise numa indústria, num problema de uma máquina, aí lá existem instrumentos que são responsáveis pelo controle do processo. Por exemplo, falta de indicador de desempenho, falta de acompanhamento, problemas na elaboração de controles, problemas na supervisão, falha métrica utilizada nos indicadores, indicadores inadequados, problemas na unidade de medida, instrumentos de medição obsoletos, falta de um plano de controle de curto, médio e longo prazo. Então, o que nós observamos aqui nesse exemplo? Nós vimos aqui que várias causas, elas colaboram para um efeito indesejado, que está lá na cabeça do peixe. Então, nós temos aqui os métodos, são causas. Dentro dos métodos, tem os problemas relacionados a métodos. No segundo local, nós temos ali máquinas, que são causas. Dentro de máquinas, nós temos os problemas que estão relacionados a máquinas. O que eu preciso que vocês observem é que todos esses M's, método, máquina, matéria-prima, mão de obra, meio ambiente, medida, eles têm contribuído para que nós tenhamos ali um efeito indesejado do problema. Vamos partir para a prática. Eu elaborei aqui um exercício prático para a gente entender melhor. Então nós temos aqui um problema: ineficiência do atendimento. Vamos utilizar os 6 M's para nós descobrirmos quais são as causas raízes que levaram a esse problema de eficiência no atendimento. Uma coisa que você tem que lembrar é que cada um dessas causas, método, máquina, matéria-prima, medida, meio ambiente, mão de obra, todas elas contribuem para o grande problema que nós estamos falando ali, que é a ineficiência no atendimento. Então vamos lá. Método. O que o método contribui para a ineficiência do atendimento? Então, o método de trabalho é inadequado. A empresa não faz um bom planejamento sobre atendimento, não tem um cronograma, alto nível de burocracia, manuais operacionais inexistentes, falta de padrão no atendimento. Sobre máquinas. O diagrama de causa e efeito, ele nasceu dentro da indústria. Então, quando se fala de máquinas, está relacionado a máquinas de produção. Só que no nosso setor administrativo, onde nós estamos analisando a ineficiência do atendimento, que máquinas podem contribuir para isso? Máquinas inadequadas, softwares desatualizados, falta de internet, equipamentos obsoletos, computadores inoperantes. Então, todas essas causas, elas podem contribuir para a ineficiência do atendimento. Relacionado à matéria-prima.
Como eu falei anteriormente, o diagrama de causa e efeito nasceu dentro da indústria. Então, quando se fala de indústria, matéria-prima são materiais que são responsáveis para a produção de determinado bem, produto. No nosso setor administrativo, poderia ser matéria-prima, conteúdo intelectual subaproveitado. O que é isso? São pessoas que têm alta capacidade intelectual, conhecimento, mas que está numa área onde esse conhecimento dele está subaproveitado. O setor não está aproveitando plenamente a sua capacidade intelectual. Péssima gestão de estoque, falta de insumos de escritório, atraso no suprimento e problemas no gerenciamento. Então, como você pode observar, a matéria-prima, foi falado, eles contribuem para o problema da eficiência do atendimento. Por exemplo, conteúdo intelectual subaproveitado. Como isso poderia contribuir? Pessoas que não se comunicam bem, pessoas que não atendem bem, pessoas que não têm capacidade de negociação. Mão de obra. Falta de treinamento dos empregados desse setor. Funcionários estão desmotivados. Morosidade na entrega. Baixa produtividade. Escassez de mão de obra. Falta de qualificação técnica. Muitos conflitos internos. Então, todas essas causas que nós estamos falando relacionadas à mão de obra, elas podem ser fatores responsáveis para contribuir para a eficiência do atendimento. Meio ambiente. Layout inadequado. Espaço pequeno. Espaço mal aproveitado. Fatores ambientais diversos, limitação geográfica, poluição sonora e visual. Então imagina só, você acha que um ambiente sujo, um ambiente com barulho, vai fazer com que os empregados tenham eficiência no atendimento? Um layout inadequado, um local onde as pessoas não têm como se movimentar melhor, o espaço é muito pequeno, o espaço é mal aproveitado. Você acha que essa visão do meio ambiente ela vai contribuir para uma boa eficiência no atendimento? Não, não vai. Medida. Falta de indicadores de desempenho, falta de sistemas de controle, problemas com supervisão, falhas métricas utilizadas, indicadores inadequados, relatórios ineficazes. Vamos imaginar, falta de indicador de desempenho. Se na sua empresa não tem indicador de desempenho, não tem um mural de gestão à vista mostrando quanto falta para bater a meta, quanto foi produzido até agora, quantos produtos foram entregues. Se o empregado ele não tem nenhuma visão sobre esses indicadores de desempenho, o empregado não vai ter nenhum tipo de interesse em contribuir com a empresa. Falta de sistema de controle. A empresa não tem controles, não tem sistemas de controle, não tem planilha de controle, computadores para controlar a produtividade. Supervisão não controla, supervisão não está atuando sobre o processo. Então, tudo isso está relacionado à medida. Então, todos esses fatores que nós falamos até agora, eles vão contribuir com a ineficiência no atendimento. O que nós queremos? O que nós podemos concluir com isso? E se você atacar, resolver o problema do método, resolver o problema da máquina, resolver o problema da matéria-prima, resolver o problema da medida, resolver o problema do meio ambiente, resolver o problema de mão de obra, você vai eliminar a ineficiência no atendimento. A partir daí você vai ter atendimento mais eficiente. Então, nós utilizamos aqui o diagrama de causa e efeito, ou espinha de peixe, o diagrama de Chikawa, para nos auxiliar na investigação de determinado problema dentro do setor da empresa. Muito obrigado, compartilhe o nosso material, curta.